Enem 2018, segunda aplicação, interpretação e gráfico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o limite de ruído suportável para o ouvido humano é de 5 decibéis. Ruídos com intensidade superior a este valor começam a incomodar e causar danos ao ouvido. Em razão disto, toda vez que os ruídos oriundos do processo de fabricação de peças em uma fábrica ultrapassam este valor, é disparado um alarme sonoro indicando que os funcionários devem colocar proteção nos ouvidos. O gráfico fornece a intensidade sonora registrada no último turno de trabalho dessa fábrica. Nele, a variável T indica o tempo, medido em hora, e I indica a intensidade sonora medida em decibel. Então está aqui a intensidade de 0 até 95, vamos dizer aí que foi a intensidade máxima registrada. Aqui nós temos o tempo, então T1, T2, T3, T4, T5, T6 e T7, cada tempo com a sua devida intensidade. De acordo com o gráfico, quantas vezes foi necessário colocar a proteção de ouvidos no último turno de trabalho? Bom, então nós sabemos que o limite do ouvido humano, tá aqui, é de 65 decibéis. A partir de 65 já começa a ser prejudicial ao ouvido e é necessário colocar o protetor para evitar danos maiores. Então, quando a intensidade ultrapassar 65, os funcionários devem colocar o protetor de ouvido. Então, aqui no tempo T1, atingiu 65 e ultrapassou. Então, nesse momento, os funcionários colocaram a proteção. A intensidade começou aumentando, depois chegou um ponto ela começou a diminuir. Então, ela atingiu aqui um menor nível depois, abaixo de 65, onde os funcionários poderiam estar já sem a proteção. Depois ela atinge novamente 65 decibéis, mas não ultrapassa. Se não ultrapassa, atingiu o ponto máximo, não foi necessário colocar o protetor e ela volta a descer. Então, novamente aqui ela vai atingir 65 decibéis e ela continua subindo, sendo necessário novamente colocar o protetor de ouvido. Ela atinge lá uma intensidade de 95 e volta a cair, atingindo um valor menor que 65. Depois, nesse outro momento, no momento T6, ela alcança de novo a intensidade de 65 decibéis e continua subindo. Então, necessário novamente colocar o protetor de ouvido. Ela atinge lá a intensidade de 95 e volta a descer. Então, o nosso trabalhador, no intervalo T1, teve que colocar o protetor de ouvido. No intervalo T4 também teve que colocar o protetor de ouvido. E depois no intervalo T6 também teve que colocar o protetor de ouvido. Total de 3. Então, quantas vezes foi necessário? 3 vezes. Alternativa letra D.